respeito desse pino, não precisa mencionar. Então aqui seria uma vista frontal ali da parte onde encaixa os motores. Geralmente já vem aquele encaixezinho com as 4 entradinhas. Então começando daqui da direita para a esquerda, essas duas primeiras seriam a entrada de energia, sendo o primeiro positivo e o segundo negativo. Então, entrada de energia 12 36 volts, positivo, negativo. Aí depois começa eixo X, eixo Y, eixo Z e o eixo A. Então tá aqui a ordem de bobina. Então seria B+, B-, A+, A-. Então sempre começando com B-, B+, A-, A+. E segue esta ordem. Agora que esses últimos 4 pinos são referentes ao relé. Então os pinos de que fecha o contato, que fecha a corrente, por exemplo, é o pino 1 e o pino 4, os dois do meio ground. Então se você fosse acionar uma tupia, um spindle, alguma coisa, você entra aqui no pino 1 e sai aqui no pino 4, para fechar o circuito. A partir do momento que você começa a rodar o programa, ele aciona o relé aqui e aciona o seu dispositivo. Então aqui referente à questão das bobinas. Vou passar devagar aqui, se alguém quiser, é só pausar. Mas vale aquela regra de, mesmo que o motor geralmente se encontra ele com 6 fios, daí você testa para encontrar, tem um testezinho lá para você, utilizando o multímetro, você encontra os 2 fios que tem alguma resistência e o outro fio que media metade dessa resistência você não utiliza. Então os que medirem a resistência maior são uma bobina. Seria coisa básica mesmo. Então passando aqui. Agora aqui a questão daquelas chavinhas. Então que seria isso daqui, ó. Tá vendo que tem 4 conjuntos de 6 chavinhas. Então são uma espécie de botãozinho. Então você pode ligar e desligar isso daqui, dependendo da configuração que você queira. Então aqui cada 2 pares, ou cada um par de chavinha corresponde a um tipo de configuração. Então nesta ordem aqui, ó, da esquerda para a direita, neste posicionamento da placa, olhando nela assim, ó, eu acredito que seja assim. Olhando pelo lado do encaixe, então ficaria da seguinte maneira. Ficaria da seguinte maneira. Essa primeira configuração seria para a saída da corrente. Então, se por exemplo você quiser 100% no driver do motor lá, esses 2 primeiros aqui, ó, você configuraria ligado e ligado, certo? Ligado e ligado. Se você quiser 75%, seria a combinação de a primeira ligado e a segunda desligado. Então ligado para cima, desligado para baixo. Esse DK Mod Buffer aqui eu não sei o que seria, mas também está aí, se for necessário essa configuração. E essa outra aqui é a configuração do microstep. Por exemplo, se você quiser configurar com 1, 2, 8 ou 16 a resolução. Então, por exemplo, aqui 1 seria ligado e ligado. Lembrando, essas 2 primeiras chavinhas correspondem à combinação da saída da corrente. Essas 2 aqui, esse DK Mod, que eu nem sei o que deve ser isso. E aqui essas 2 últimas que são a configuração do microstep, a resolução.
Então fica aí a informação, se quiser é só pausar aí. E aqui um diagraminha. Então aqui seriam os periféricos que poderia ser ligado aqui. Aqui é ligação direta computadora. Aqui é a questão dos limites e o botão de emergência. Eu acredito que a diferença dessa daqui para mim, eu não sei, não é certeza, mas aparentemente essa daqui tem controle PWM. Eu não sei se aquela ali tem. Não sei, eu acredito que não. Porque fora essas duas entradinhas aqui não tem mais nada. Então talvez essa seja uma diferença, sem o controle PWM. E aqui eu acredito que... Agora aqui também tem uma partezinha da configuração dos motores no Mac 3. Então só vou comentar agora aqui a respeito da questão dessa configuração básica. Então você entrou ali, você entra em configuração, portas e pinos. Eu acho que por padrão ela já vai estar assim. Se não tiver, assinala essa primeira, que está 0x378, a Camel Speed 35.000 MHz. E aqui em Engine configuração, que seria aqui, clique em motor outputs, que seria para ativar os motores. Não sei também se automaticamente isso daqui vai estar configurado. Se não tiver, aí entra aquela questão da configuraçãozinha lá da porta paralela, a saidinha que tem lá. Então, por exemplo, quando você clicar aqui, ele vai ativar os motores, certo? Os motores que você quiser ativar, X, Y, Z. Então aqui, ó, tem a opção Step Pin e Gear Pin, o pino da direção. Então lá naquela configuraçãozinha, se por acaso não tiver automático, você tem que vir aqui e copiar isso daqui. Então perceba que aqui, ó, o pino do pulso é o número 2. O pino da direção do X é o número 3. O do Y, o pulso, é o 4. E a direção do Y é o 5. Aí você vai vir ali e vai configurar, se não tiver de forma automática. Então tá aqui, ó. Então seria o X, o 2 e o 3, o Y, 4, 5, 6, 7, o 8 e o 9. Aqui eu não entendo muito bem o que seria, mas aqui tá tudo enable. Tá tudo enable, port e pin. Então essa configuraçãozinha aqui também tem... eu achei um vídeo de um cara explicando também a respeito da questão de você querer tornar um desses escravos. Então você tem que pôr o mesmo pino como referência dele, e depois tem uma outra opçãozinha ali que é motor slave, se não tiver traduzido, ou motor escravo, que você tem que ir lá e assinalar. Agora aqui no final já está falando a respeito do procedimento para iniciar o trabalho mesmo, que seria para carregar o código, um arquivo com código G e iniciar o processo. Então tá aí. Então eu vou descer agora até aqui o fim. E aqui tem alguns modelos também. O bacana, ó, apesar que esses tipos de controlador, alguns deles são já bem antigos, mas eles tinham a opção de oferecer tipo box para plaquinha. Tem o box, no box dava para você integrar já o controlezinho aqui, ou integrar a telinha. Ficaria bem bacana também. Então tinha bastante modelinho. Mas é isso aí, galera. Então fica aí o vídeo de referência. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal aí. Também vou estar fazendo algumas coisas mais a respeito dessa questão de CNC, até porque eu tenho duas, na verdade, e eu vou estar fazendo algo a respeito voltado para elas, beleza?